Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um tutorial. Na verdade, vai ser uma série de tutoriais que eu vou fazer sobre o REST. A ideia é o seguinte: esse ano foi um ano louco aí de infra, né? DevOps, sei lá, entrando Docker, um monte de parada. Mas outra coisa que eu vi que cresceu bastante, pelo menos no ramo que eu trabalho, assim, que eu vejo, foi o negócio das APIs, né? Todo mundo quer ter uma API, todo mundo quer ter quer liberar os dados públicos ou privados para clientes externos e tal, quer ter mais essa interação. E o que tem crescido bastante é o REST aí, e eu vejo bastante gente se quebrando para pegar esse conceito, se quebrando para pegar essa arquitetura. Vamos fazer uma série de tutoriais aí para ver, passando por todos os pontos aí do REST até a gente chegar no RESTful, que é o poder supremo aí desse conceito. A gente vai começar aqui dando uma olhada como ele funciona. O que é o REST? Primeiro, que a gente descobriu o que é o REST. É o Representational State Transfer, ou seja, sei lá, transferência de estado representacional. O conceito dele é o seguinte: a ideia dele é a gente abstrair a nossa parte de em vez de a gente ter numa interface para o usuário, por exemplo, entrar, adicionar ou preencher um formulário e submeter, a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma comunicação via HTTP e mesmo assim a gente vai ter que ser didático para quem está usando, para o desenvolvedor que está usando. Então, como a gente vai fazer essa parte didática? A gente vai usar tudo que o HTTP nos dá, no caso. Que vai ser que a gente vai ver mais adiante. Então, ele é baseado totalmente em chamadas HTTP. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar em usar o que o HTTP tem. Ele usa JSON, mas ele pode usar também XML e tal, mas chegou um momento que os caras estavam falando, um cara tava aparecendo no XML e pensou assim, cara, não dá mais pra usar essa porcaria desse XML, vamos fazer um troço novo. Aí, cara, várias outras coisas, né? Mas uma delas foi eles começaram a usar o JSON, que é bem mais fácil, bem mais simples e bem mais leve também pra gente transferir na internet, né? Então, uma das coisas foi essa daí. Também, né, a gente usando HTTP, a gente pode usar do cache, né, para fazer, ainda mais nos gets, que sempre cacheio. Isso é interessante também. A gente vai usar praticamente todos os verbos que o HTTP nos dá, como get, post, put. A gente vai explicar o conceito de cada um deles, por que usar. Isso, o REST ele é stateless, quer dizer o quê? Quer dizer que quando tu fizer uma requisição para determinada rota e tu fechar ela, quando tu fizer uma requisição de novo, tu vai estar fazendo uma nova requisição. Aquela requisição não vai guardar nada da tua requisição anterior. Isso quer dizer que a gente não trabalha com sessão ou ou esse tipo de coisa no REST. Quer dizer o quê? Quer dizer que isso facilita para a gente escalonar a nossa aplicação, a gente fazer o que a gente quiser, porque cada transferência, cada coisa que a gente for fazer, ela abre e quando fecha, ela é totalmente zerada. A nova que vier vai pegar o estado totalmente novo, totalmente zerado. Então isso é interessante porque a gente pode escalar a nossa aplicação tranquilo, a gente não vai precisar guardar sessão de usuário nem nada. E a gente vai ver também como a gente vai fazer a segurança disso. Mas esse é um passo adiante. E a gente vai trabalhar sempre com recurso. Tudo que a gente for acessar é um recurso. A gente vai ver também como isso funciona. Bom, a primeira coisa, a gente vai ver aqui além mais no conceito, a gente vai ver um pouco dela funcionando já hoje, mas mais aqui seguindo no conceito, é o seguinte. Tem um cara lá que criou, o Leonardo Richardson. Ele fez um livro lá em 2010, acho que foi, que é REST in Practice, quer dizer que é o REST na prática. E ele diz que o REST ele tem na verdade são três, são quatro, na verdade são três, né? Três passos até chegar no RESTful, a glória do REST que ele chama. Então a gente vai ver um por um aqui. O primeiro é o nível zero, né? Que é o The Swamp of Pox. Esse cara aqui é quando tu decidiu usar, tu escolheu, tu já decidiu, tu diz quais são os teus recursos e a partir daqui tu vai começar a tua API. Depois vem o nível um, que são os recursos. Agora tu mapeou eles, tu criou uma rota e tu já está devolvendo dados a partir daqui.
Beleza. Aí o segundo são tu começar a usar os verbos a teu favor. Por exemplo, tu quer criar, tu vai usar um post, quer dar update, tu vai usar um put. Tu quer só pegar uma lista, tu vai usar um get. Aqui seria o nível 2. Aí o nível 3 são os controles de hipermídia. A gente vai ver um pouco melhor ele na prática. Na verdade, a gente vai ver bem melhor ele na prática, né? Que é a forma da gente controlar os dados, a gente fazer limitações, a gente fazer filtro, a gente conseguir caminhar em relações. Por exemplo, eu quero pegar um usuário, eu vou mostrar um exemplo depois do usuário com posts e parará. É o jeito da gente conseguir caminhar nessas relações e tal. É usando os controles de hipermídia, a gente vai ver no exemplo. Se a gente conseguir seguir todos esses três aqui e implementar erros e mais coisas, a gente chega no nosso RESTful, porque a gente seguiu à risca os padrões do REST. Bom, seguindo aqui então, a gente vai ver também controle de erros, né? A gente vai ver como a gente usa os protocolo HTTP, os erros do protocolo HTTP, que ele já tem lá os codes para tudo, a gente tem código para tudo, para falta de permissão, sei lá, um media type que não é aceitado no servidor, tudo isso a gente vai usar dos códigos do próprio HTTP. E outra coisa que é interessante a gente pensar no REST é que a gente nunca pode deixar o cliente sem informação, né? O cara chegou lá, fez um post de um troço para nossa API, deu um erro, a gente deixa o cara na tela branca, né? Não, isso nunca pode acontecer. Porque ele vai ser um desenvolvedor, provavelmente, mas ele não vai ter acesso ao nosso servidor, ao nosso código. E ele nunca vai conseguir debugar, né? Então a gente tem que ter sempre pensando nisso, em sempre dar um feedback pro cara que está acessando a nossa API. E outra coisa que a gente vai ver bastante também vai ser a questão de segurança, né? A gente tem vários tipos, que é o JSON Web Token, a gente tem o Auth 2, Basic Authentication, vários jeitos de proteger a nossa API. Então a gente vai ver isso também nessa série de tutoriais. E agora a gente vai tocar-lhe pau aí, vamos começar a ver como funciona. Nesse primeiro aqui eu separei mas uma coisa bem simples, na verdade. A gente vai usar só o get, eu vou explicar um pouco ali como é que funciona. E aí na próxima a gente vai começar a inserir dados, fazer retorno e inserir status code no HTTP também, para ver como é que funciona. Bom, vamos aqui. Aqui eu tenho o Postman aqui que eu uso. O Postman, para quem não conhece, ele é uma aplicaçãozinha do Chrome lá, que agora foi refeito, ficou muito bom. Já era bom antes, na verdade. E é ele que a gente vai usar aqui. Bom, eu fiz uma aplicação bem pequenininha aqui, usando o Silex lá do PHP. É uma aplicação bem pequena e eu adicionei alguns exemplos ali. Então aqui é tudo a minha aplicação, então isso aqui não nos interessa. O que nos interessa é aqui, ó, users. Users é o meu recurso, são os meus usuários. No caso, a gente pode tirar base para uma entidade que a gente tem na nossa aplicação, não sei. É um recurso que eu, usuário, eu, desenvolvedor, quero acessar da API. Eu quero pegar todos os usuários. Então, a gente vai ter que usar essa didática para pensar nos padrões do REST. A ideia é o quê? Eu quero pegar usuários, então eu vou fazer um GET, usando aqui o próprio protocolo HTTP, eu vou fazer um GET para a rota de users. Então quer dizer que eu quero pegar os usuários, todos os usuários. Quando eu fizer isso aqui, a nossa aplicação, nosso servidor tem que devolver uma lista de usuários. Que é basicamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um título aqui para eles, users, e dentro eu tenho 2 usuários. Nesse primeiro nível a gente não vai ver mais coisas que são interessantes, que a gente vai ver depois, que são a gente colocar também informações na requisição. A gente tem que colocar paginação, a gente tem que colocar
também a opção do cara poder navegar entre as páginas, a opção de quantidade que veio, isso tudo a gente vai ver nas próximas videoaulas, tudo isso faz parte também do padrão. Então nessa aqui primeira, a gente só vai buscar um recurso, listar ele, a gente vai ter relações, por exemplo, aqui eu tenho users, e cada user desses tem vários posts. Beleza, nesse caso aqui, é um caso agregado, né? A gente tem dois casos. A gente tem o agregado e depois a gente tem o que a gente coloca só o link para os relacionados. Isso é uma discussão gigante que tem também. Qual que é o melhor, né? Tu botar tudo junto ou tu botar só o link pro cara que é relacionado a ele e aí tu vai ter que entrar lá e pegar. Bom, se tu for usar um aplicativo mobile, tu vai fazer mais requisições e isso vai gastar basicamente bem mais memória, vai gastar mais bateria porque vai gastar mais memória e tu vai ter que abrir a tua conexão várias vezes e isso não é muito bom. Então, para um caso de um aplicativo móvel, é bem melhor tu usar a tua relação junta aqui. Mas isso a gente vai ver bem melhor depois como é que funciona. Nesse caso aqui, a gente só fez uma lista de users. E agora como funciona? Eu vou aqui, para mostrar melhor ainda para vocês, eu vou abrir um site aqui que eu até queria que vocês depois seguissem usando, que nem é um site, na verdade é um repositório, que é da White House. A própria Casa Branca dos Estados Unidos tem um repositório no GitHub, para quem não sabia. E o mais legal disso é que eles têm um repositório falando de padrões para APIs RESTful. Cara, isso é muito legal. Então aqui a gente vai ver esse cara aqui agora. Aqui ele vai falar um pouco do conceito e parará, mais ou menos as coisas que eu estou falando. E aqui ele vai falar um pouco dos verbos, ó, das respostas. Agora aqui a gente tem erro. Tudo isso aqui, quem quiser ir já adiantando, pode ver. O lance que eu falei aqui dos metadados que a gente vai colocar nas nossas respostas. Ó. Então tá, aqui a gente tem bastante informação. Mas o que eu quero mais é isso aqui, ó, olha só. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui de revistas e depois eu quero pegar só uma revista. Como eu vou fazer? Para ser didático, eu vou pegar a minha lista de usuários e eu vou ter que ter uma informação específica do usuário que eu quero pegar. Por exemplo, na minha aqui, eu vou usar o ID, ó, user ID 1. Quando eu entrar no ID 1 aqui e fazer um get, quer dizer que eu fiz um get para o user ID 1. Quer dizer que eu quero pegar só ele, né? Então, eu na minha resposta eu já devolvo só ele aqui. E com os relacionamentos. Agora tem outro caso, né? A gente já entrando naquela coisa lá do ponto 3 do RateOS lá, que é o seguinte, a gente poder navegar um pouco nessas relações. Que agora, se eu quiser, por exemplo, pegar todos os posts do usuário de ID 1, eu vou botar aqui posts, ó. E aí vai me trazer só o dele. Se eu mudar aqui para o usuário ID 2, vai me trazer os posts só do usuário ID 2. Então a ideia do REST é essa, é ser claro no que ele está fazendo. Se eu quiser pegar todos os posts do usuário ID 2, ele vai me trazer aqui. Aí eu voltei aqui para o root. Então tá aqui minha lista. Na próxima videoaula a gente vai ver como a gente faz o post para criar, o put para editar e o patch, que é para editar só uma informação do nosso recurso. Aí a gente vê muita coisa assim, ó. Users/dd para adicionar um usuário, não sei o que. Isso aqui não existe no REST. Isso aqui seria um recurso. Isso aqui não existe no REST. A gente não pode fazer isso.
como a gente vai fazer para diferenciar o users de adicionar e o user de pegar? Quando eu mudar aqui para post, o meu back-end lá tem que saber que é um post para users. Ele não quer pegar uma lista, ele quer inserir. Ele está mandando dados, então aqui ele vai inserir. Se eu quiser, por exemplo, fazer, mas eu quero fazer duas ações para o user adicionar. Eu quero adicionar mas eu quero aceitar também um array com vários. Como é que eu vou fazer? Cara, aí vai ser outra coisa que a gente vai ver numa videoaula mais à frente, que são os lances dos query params, que é o seguinte, se eu quisesse fazer aqui, eu quero para o user, eu quero ter dois tipos de adicionar. Um que adiciona e um que adiciona array de users. Eu ia fazer aqui, por exemplo, ia passar um query param dizendo assim, sei lá, array igual a true, alguma coisa assim. Eu posso adicionar condicionais como parâmetro da minha URL, sem alterar a regra do meu recurso aqui. Então, basicamente, é isso aqui. Então, eu tenho um get para users. Eu posso pegar um usuário específico aqui. E o código aqui é sempre 200, que é ok. Deu ok. Foi lá no back-end, buscou, devolveu. Nas próximas videoaulas a gente vai focar mais nos tipos de request e nos códigos de resposta. Por exemplo, eu criei alguém no back-end, eu tenho que devolver um status de created. Não pode ser um 200. Eu usei um delete, eu tenho que retornar um status de delete. Tudo isso tem um padrão, tudo isso tem várias diferenças e a gente tem que seguir a risca para chegar até o nosso RESTful lá, que é a nossa ideia final. Então, nesse primeiro aqui, foi basicamente isso. A gente viu um pouco ali do conceito e também um pouquinho de prática aqui. Nos próximos a gente vai ir mais adiante na prática já. Eu imagino que a gente deva ter umas 4 aulas no máximo. Mas por hoje é só isso aqui. Até o próximo, então. Valeu.